Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Bom, hoje é 23 de dezembro. Se existe um dia oficial da corrida contra o tempo, acho que é esse. Com certeza, a reta final. É aquele desespero para fechar o último relatório do ano, para comprar o presente que ficou esquecido, Aham. ou até para pensar nas resoluções de ano novo, que, vamos ser sinceros, a gente provavelmente vai adiar também. Pois é, deixar pra depois parece que é o esporte oficial da humanidade. E é exatamente nesse vespero que a gente vai mexer hoje. Nosso papo é para entender a ciência por trás da procrastinação. Sabe, por que é tão difícil simplesmente fazer o que tem que ser feito? É a pergunta de $1 milhão. A gente vai mergulhar aqui em algumas pesquisas, umas ideias bem interessantes, incluindo umas sacadas de um vídeo do canal ASAP Science. A missão é decifrar o que acontece no cérebro quando a gente empurra com a barriga e, claro, achar umas estratégias que funcionem de verdade. E acho que o ponto de partida é alinhar uma coisa. Procrastinar não é um defeito de caráter, não é preguiça, como muita gente pensa. Isso é importante. É um fenômeno psicológico, assim, bem complexo, tem a ver com a forma como o nosso cérebro lida com o tempo e principalmente com recompensas. É quase uma guerra civil na nossa cabeça, sabe? Uma guerra civil. Gostei da analogia. E para entender essa batalha, tem um conceito que é a chave de tudo, né? O tal do desconto hiperbólico. Isso, o nome assusta, mas a ideia é simples. O exemplo deixa tudo muito claro. Imagina assim, você prefere receber R$ 100 agora, na sua mão, ou R$ 110 daqui a um mês? A resposta é quase unânime. A imensa maioria pega os R$ 100 agora. Eu pegaria, sem pensar. O cérebro vê o dinheiro ali, imediato e já era. Exato. Mas aí vem a virada. E se a proposta fosse outra? R$ 100 daqui a um ano ou R$ 110 daqui a um ano e um mês? Ah, Ué, peraí. A conta é a mesma? É um mês de diferença por R$ 10 a mais. Só que aí, nesse cenário, a maioria das pessoas muda de ideia. Decide esperar. e decide esperar pelo valor maior. Por que isso? A nossa decisão vira de ponta cabeça. Não faz o menor sentido lógico. Mas faz todo sentido para o nosso cérebro. É exatamente isso o desconto hiperbólico. É a nossa tendência de dar um valor assim gigantesco para as recompensas que estão na nossa frente O agora, e um valor minúsculo para as que estão lá longe, no futuro, mesmo que elas sejam maiores. Quanto mais longe a recompensa, mais o valor dela é descontado, sabe? É como se perdesse o brilho. então quando o prêmio está longe, a gente é mais racional, mais calculista. Mas quando ele está perto, nosso cérebro vira um bicho imediatista que só quer o prazer agora. Exatamente. E a conexão com a procrastinação é direta e brutal. A satisfação de rolar o feed do Instagram, de ver só mais um episódio da série, Ah, o só mais um. ou de ganhar uma partida no videogame, isso libera uma pequena dose de prazer, agora. E essa recompensa, por menor que seja, parece muito mais valiosa do que a recompensa enorme, mas distante, de terminar um projeto gigante. Peraí, isso quer dizer que, em nível neurológico, a tal da força de vontade não é páreo para a química do cérebro. Parece uma batalha perdida. Perdida não, mas é uma batalha desleal, com certeza. E é aí que a dopamina entra em cena. Sim. Toda vez que a gente cede a uma dessas distrações, o cérebro libera um pouquinho de dopamina e esse processo reforça aquele caminho neural. Ou seja, a gente literalmente treina nosso cérebro a buscar essas recompensas rápidas. A gente cria um ciclo vicioso. Perfeito. Um ciclo que torna a tarefa de longo prazo, com aquela recompensa única lá no futuro, cada vez menos atraente. Entendi. Então, o nosso cérebro está basicamente programado para autossabotagem em nome do prazer de agora. É meio deprimente. Mas se a gente entende a regra do jogo, imagino que dê para virar o placar, né? Usar essa necessidade de recompensa a nosso favor. Com certeza. Se o problema é um cérebro viciado em gratificação instantânea, a solução é dar a ele o que ele quer, só que nos nossos termos. E uma das técnicas mais famosas para isso é a tal da técnica Pomodoro, né? A clássica. A ideia é bem direta. Você pega um cronômetro, bota 25 minutos
E, nesse tempo, foca numa única tarefa, sem celular, sem nada. Acabou o tempo, você faz uma pausa obrigatória de 5 minutos. E aí você faz o que quiser. Uma pequena recompensa. Isso. Tomar um café, checar as redes sociais, o que for. A genialidade do Pomodoro é que ele hackeia o sistema. Ele pega uma tarefa enorme, tipo escrever um relatório de 50 páginas, Que é assustador. cuja recompensa está a semanas de distância, e transforma numa série de tarefinhas gerenciáveis. Focar por 25 minutos. E cada uma delas tem uma recompensa garantida e iminente, a pausa. Certo, entendo a lógica. Criar pequenos prêmios no caminho. Mas isso não corre o risco de, sei lá, infantilizar o trabalho? De precisar de um biscoitinho a cada 25 minutos para fazer o que tem que ser feito? Essa pergunta é ótima. E a resposta está no longo prazo. No começo, sim, as pausas são essas mini recompensas. Mas com o tempo, a prática de focar por períodos definidos vai fortalecendo as nossas funções executivas. É como um músculo. É como ir para a academia. No início, você precisa de motivação externa. Com o tempo, o próprio ato de se exercitar se torna recompensador. Com foco, é a mesma coisa. Você começa a sentir prazer na própria sensação de produtividade. Faz todo sentido, é um treinamento. E falando em criar mecanismos para nos forçar a agir, outra estratégia poderosa são os prazos, os deadlines. Ah, sim? E uma coisa que eu achei curiosa é que prazos que a gente impõe para nós mesmos funcionam, principalmente se tiver alguma consequência, né? Mas os prazos que os outros impõem, esses são ainda mais eficazes. Por quê? Porque os prazos criam um senso de urgência que é quase irresistível. Lembra do desconto hiperbólico? Lembro. Um prazo final faz a consequência, seja boa ou ruim, parecer muito mais próxima. À medida que o tempo se esgota, o valor da tarefa dispara. De repente, terminar aquele relatório vira a coisa mais importante do mundo. É a síndrome do estudante, que só consegue produzir na noite anterior à prova. Exatamente. E o prazo externo, de um chefe, de um cliente, ele adiciona uma camada extra poderosíssima, a responsabilidade social. A vergonha de não entregar. A ideia de decepcionar alguém, de quebrar um compromisso. Isso ativa mecanismos no cérebro que são muito fortes. Nós somos criaturas sociais. É mais fácil quebrar uma promessa feita a si mesmo do que uma feita para a equipe inteira. Totalmente. Eu sou vítima clássica disso. Semana passada eu tinha um prazo super importante e, de repente, me convenci de que organizar minha estante por cor era a tarefa mais urgente do universo. É o exemplo perfeito. O cérebro foge da ansiedade da tarefa grande e se refugia no conforto da tarefa pequena, controlável, com resultado visível. É exatamente isso. E isso nos leva às estratégias mais mentais, sabe? Não é só sobre truques, mas sobre mudar como a gente enxerga o trabalho. A procrastinação, muitas vezes, é só um sintoma. A causa pode ser ansiedade, tédio, medo de falhar. Perfeccionismo. Perfeccionismo, exatamente. E como se combate isso? Uma sugestão que eu vi é o reenquadramento. Em vez de pensar que saco, tem que encarar essa planilha, tenta mudar o diálogo para algo como, ok, eu gosto da sensação de dever cumprido. Isso não soa meio autoajuda barata? Pode soar, mas tem toda a lógica, porque você começa a mudar a associação emocional com a tarefa. Se o seu cérebro associa planilha com o sofrimento, ele vai fugir. Se você consegue, aos poucos, associar com progresso, competência, a resistência diminui. Entendi. Outra tática nessa linha é criar uma lista clara dos porquês. Por que eu quero terminar isso? O que a conclusão desse projeto vai me trazer de bom? Isso é para combater a paralisia da indecisão, né? Aquele momento em que a tarefa é tão grande que você não sabe nem por onde começar. E aí não começa por lugar nenhum. Exato. A indecisão é a porta de entrada da procrastinação. Ter clareza sobre o propósito maior funciona como uma âncora. Quando a tentação de abrir uma rede social aparece, você olha para a lista e se reconecta com a recompensa futura. Aquela que o desconto hiperbólico estava tentando apagar. Exatamente. É um lembrete consciente para o seu cérebro imediatista de que o esforço vale a pena. Certo. Então já falamos de dividir o trabalho, usar prazos, mudar a mentalidade e, por último, tem a estratégia talvez mais óbvia, mas que a gente mais ignora. Eliminar as tentações. A mais direta de todas. Se a internet é o problema, desliga o Wi-Fi.
Se o celular é a distração, deixa em outro cômodo. Parece simples demais para funcionar. Mas funciona incrivelmente bem, porque ataca o problema pela via do esforço físico. O nome disso é design ambiental. Design ambiental, gostei. Ao colocar barreiras entre você e as distrações, você aumenta o custo de energia para procrastinar. De repente, a tarefa principal, que está ali na sua frente, se torna o caminho de menor resistência. Inverte a lógica, né? Você inverte a lógica. É muito mais fácil começar a escrever do que levantar e ir até a sala, pegar o celular, voltar e se distrair. Você torna o trabalho a opção mais fácil. Ok, então, se a gente for amarrar tudo, a procrastinação não é uma falha moral, é uma característica da fiação do nosso cérebro, é essa briga entre o prazer de agora e o benefício de depois. Exato. E as estratégias são formas de manipular essa fiação a nosso favor. Usar o Pomodoro é dar pequenas doses de recompensa para o cérebro. Usar prazos, principalmente os externos, é criar uma urgência artificial que faz a tarefa parecer mais importante. Mudar a mentalidade é reprogramar a associação emocional que a gente tem com o trabalho. E, por fim, projetar o ambiente é tornar o ato de procrastinar mais difícil do que o ato de simplesmente trabalhar. No fundo, são ferramentas para ajudar o nosso eu do presente a tomar decisões que o nosso eu do futuro vai agradecer. Perfeito. É uma caixa de ferramentas bem completa. Totalmente. Sabe, enquanto a gente conversa, uma coisa me ocorre. A gente passou esse tempo todo falando de como gerenciar nossos próprios projetos, né? Mas esse mecanismo do desconto hiperbólico, ele não acontece só na nossa cabeça. Não. Ele se replica numa escala gigantesca, nos maiores desafios que a gente enfrenta como sociedade. Como assim? Levar isso para um nível coletivo? Exatamente. Pensa na crise climática. As soluções exigem sacrifícios e investimentos enormes. Agora, Sim, o custo é imediato. mudar matrizes energéticas, redesenhar cidades, o custo é agora e é doloroso. E a recompensa? Um planeta estável daqui a 50, 100 anos. É uma recompensa gigantesca, mas está tão distante. Que nosso cérebro coletivo a desconta a quase zero. Prefere a gratificação imediata de manter tudo como está. Nossa! É a mesma lógica dos R$ 100 hoje contra os 110 em um mês, só que em uma escala planetária e com consequências infinitamente maiores. Precisamente. O mesmo vale para investimentos em saúde pública preventiva ou para o controle da dívida pública. O custo é agora, a recompensa é depois. Então a pergunta que fica para a gente pensar é: como podemos, como sociedade, usar o que aprendemos sobre a ciência da procrastinação para superar essa nossa tendência coletiva de adiar as soluções? Uau! Como a gente cria os pomodoros sociais ou os prazos externos para a humanidade antes que seja tarde demais? É um desafio que mostra como essa pequena guerra civil dentro da nossa cabeça, na verdade, define o futuro de todos nós. Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.